Jota, querido internauta, o segundo programa, agora com o Profeta Verde. 54,20 pela legalização em São Paulo e no país inteiro. 54,20, isso é qual partido? Sol, 50 do sol, 4,20 da planta. Aprendi com um camarada André Barros do Rio de Janeiro. Muito bom, 50 do sol, porque planta sem sol não funciona. Não funciona, tem que ter o sol e a planta. Muito bem, e a gente sem alimento também não funciona. Esse é o tema de hoje. Assim, nós tivemos a história, por exemplo, do açúcar, que surgiu como droga, né? E era uma droga usada em todos os combates. O pessoal tomava um pouquinho de açúcar, ficava ligadão e ia combater. Isso na época de 400, 500 a.C., Marco Polo, né? Toda a nossa alimentação deveria ser um ritual sagrado, porque tudo que a gente traz para a nossa vida, que nos mantém vivos, tem uma relação sagrada. Só que isso se perdeu. A humanidade de hoje não pensa mais na relação da alimentação e do consumo nosso, da nossa carne, como algo sagrado. Pensa que é igual a comprar um presente, comprar uma bola de futebol, comprar uma viagem, um shopping, uma bota, tudo é uma coisa. Tudo se transforma em margarina, tudo inclusive, essa é uma questão, o quanto que é uma questão não só legalizar um produto na sua qualidade, mas também na sua quantidade. A pergunta é como é que a gente vai convencer a molecada ou qualquer pessoa quando tem a droga liberada para saber que mesmo se eu tomar café e eu tomar 20 xícaras de café ou comer 5 tabletes de chocolate, eu vou passar super mal. Walter, você tinha adiantado, né, ontem essa questão para o pessoal que estava em casa acompanhando e eu refleti um pouco nela. De fato, o grande problema da nossa sociedade é o excesso, né? É o consumismo. O nosso modelo de vida atual leva a gente a querer mais, cada vez mais. Isso é o capitalismo, cada vez mais. E aí, ser mais feliz, ter mais mulheres, comer melhor, ter mais dinheiro, conhecer mais países. E nem sempre o mais é o melhor, porque quanto mais você tem em algum lugar tem que ter menos. E quanto a gente tem na comida muito prazer, a gente consome muitas coisas pelo prazer e no consumismo, geralmente a gente perde em saúde. Um camarada chamado Henrique Carneiro, que inspira muito a nossa luta antiproibicionista, ele fala muito da temperança. A temperança é a dose certa que a gente precisa. Cada organismo tem a sua dose. E isso depende também do ambiente que está esse organismo, né? No estudo das drogas e de seus efeitos, a gente tem 3 variáveis muito importantes, que é a substância utilizada, o organismo que está utilizando essa substância e o ambiente que está se dando isso. O nosso ambiente estimula o consumismo, estimula o excesso. As drogas a gente não sabe a qualidade. Tem as comidas que também a gente não sabe muito bem a qualidade. E tem o organismo, cada organismo vai lidar melhor com uma coisa. Você disse que tem uma tolerância baixa para maconha. Eu, pelo meu uso, tenho uma tolerância maior. Só que a minha tolerância está abaixo para o álcool, por exemplo. E eu parei de usar o açúcar, que como você bem disse é uma droga, e também fiquei com uma tolerância baixa. Hoje se eu como algo com açúcar, eu já sinto aquilo no meu organismo. E no caso da maconha, uma coisa que ajuda muito é o próprio cultivo da maconha. Porque quando a gente cultiva, quando a gente tem que produzir alguma dessas coisas que a gente usa, a gente dá um valor diferente para essa coisa. Então no caso da maconha, é uma planta que leva pelo menos 6 meses desde a germinação da semente até a colheita das flores. E pelo menos mais 1 mês ou 2 para você deixar ela secando e curando para ficar bem saborosa. Então você tem aí uma média de 6 a 8 meses para você obter o seu produto. E aí você não vai querer gastar tudo rapidamente, né? Você vai valorizar isso. Quando eu cultivei a minha primeira planta de maconha, saiu uma florzinha desse tamanho assim, e eu fiquei 3 meses usando aquilo. E a minha percepção, o meu valor, o efeito daquela maconha no meu organismo foi diferente por causa da minha relação com ela desde a terra, né? Desde a raiz, sem querer fazer nenhuma alusão aí. Então, eu acredito que se a gente mudar a nossa forma de se relacionar não só com as pessoas, mas com os produtos, respeitar a natureza, respeitar a terra e o ciclo de vida, a gente vai cair menos na dependência, vai cair menos nesses problemas de saúde por consumo excessivo que a gente tem, não só de drogas ilícitas, mas especialmente de produtos lícitos, como as gorduras, né? A gente tem um problema crônico de obesidade no país.
cada vez mais pessoas obesas. E isso é por uma sociedade que estimula cada vez a consumir mais e mais. Então eu acredito que o mesmo vai valer para as drogas que atualmente são ilícitas. A hora que a gente legalizar a maconha, a gente vai ter que tomar cuidado com a propaganda de maconha. Na minha visão, não ter propaganda de maconha na televisão, nas revistas, ser uma propaganda estritamente canalizada através de sites. A maconha vai chegar num ponto parecido com o do álcool. Eu, por exemplo, sou a favor de limitar a propaganda de álcool. De não ter, por exemplo, uma propaganda do cara bebendo uma cerveja, com um monte de mulher bonita do lado, dando a entender que o cara que toma uma vai ter mais sucesso com as mulheres. A gente tem que evitar isso com a maconha, por exemplo. Então, para as drogas, listas ou ilícitas, a gente tem que ter um controle na propaganda, para não estimular o excesso e não ter um prejuízo na nossa saúde pública depois. No próximo eu gostaria muito de entender essa questão do mais e mais que você começou a falar. Nós estamos numa sociedade que parece que quer viajar, quer ir embora, quer mais, quer ir embora, só que não sabe para onde, não sabe por que está saindo. Na verdade, de resolver o que está aqui, você busca algo para tentar fazer lá, para depois querer resolver o que está lá. E você está sempre insatisfeito, essa insatisfação que leva a uma polarização de sociedade, inclusive, que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos falar um pouco sobre insatisfação e polarização, porque se eu ouvir falar em maconha, o cara... segue lá, Satanás, arreda, só de ouvir a palavra, não sabe nem quem está por trás. Pô, é o profeta, uma pessoa que aqui, ó, está conversando, carne e osso, tá? Não é um alienígena, um ET, não dá choque. Vamos falar disso no próximo programa? Vamos, podemos até aproveitar o dia de hoje para a gente já gravar essa resposta também, a gente apresenta para o pessoal amanhã. Bora lá, até amanhã, valeu, gente!